Eu convido os irmãos a abrirem comigo o livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. O texto diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, o livro de Apocalipse é um livro classificado na literatura como um livro profético. Nós sabemos que esse livro de Apocalipse ele foi escrito pelo discípulo do amor, discípulo amado, o apóstolo João, enquanto ele se encontrava preso na ilha de Patmos. E ele escreveu esse livro em aproximadamente no ano 90 depois de Cristo. E João ali, como ele mesmo diz, nos capítulos iniciais de Apocalipse, ele tomado pelo Espírito Santo, então ele começa a escrever as coisas que seriam reveladas a ele. Coisas estas que dizem respeito a toda a era da igreja, desde a fundação da igreja até a consumação de todas as coisas e até depois da consumação de todas as coisas, como depois ele vem falar do novo céu e nova terra e da condenação de Satanás, do anticristo, do falso profeta. E o destinatário, irmãos, dessa igreja, dessa carta, desse livro, que é uma carta de Apocalipse, são as 7 igrejas da Ásia Menor. Essas igrejas são, os irmãos podem até folhear aí as páginas anteriores e ver que essas igrejas são a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a última igreja que João trata nesse capítulo 3 de Apocalipse. Irmãos, em suma, de forma resumida, para que o Apocalipse foi escrito? Ele foi escrito em um momento de perseguição da igreja. Então ele foi escrito para encorajar aqueles cristãos primitivos a perseverarem na fé. A perseverarem na fé através dessa revelação. A revelação de que Deus tem o domínio absoluto da história. Deus tem o domínio absoluto da história. E também através da revelação da vitória futura, vitória espiritual, do bem sobre o mal, conquistada por Cristo. Assim, de forma bem resumida e básica, é para isso que o Apocalipse foi escrito. E nesses capítulos 2 e 3 de Apocalipse, João, então, o autor do livro, ele escreve um diagnóstico preciso das 7 igrejas da Ásia Menor. Um diagnóstico preciso. Um diagnóstico que não foi feito por ele, mas um diagnóstico feito pelo próprio Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que fez esse diagnóstico dessas igrejas, então João escreveu.
para cada igreja, irmão, João ele segue um padrão, o mesmo padrão. Nesse padrão, ele escreve que Cristo demonstra conhecer a igreja, para quem está sendo dirigida essas cartas. Em seguida, expõe uma avaliação da igreja, novamente, a igreja que João está escrevendo, lembrando que são 7, né? E por fim, ele escreve a promessa que Cristo faz a essas igrejas, se essas igrejas acatassem aquilo que Cristo tinha aconselhado elas a fazer. A orientação que Cristo deu. Se elas acatassem essa orientação dada por Cristo, então eles receberiam essa promessa. E nessa igreja de Laodiceia, irmãos, Cristo, ele se apresenta, a figura de Cristo, né? A figura que Cristo se apresenta é como que de um esposo. Um esposo que persiste no renovo de seu relacionamento com a esposa. Uma esposa morna, que já não expressa mais o seu amor como antes. Então, Cristo se apresenta como esse esposo que persiste a bater a porta. Bater a porta para que sua esposa abra e volte a expressar o seu amor como antes, coisa que ela já não estava fazendo por se encontrar em um estado de mornidão. Posto isso, o tema que eu dou para essa mensagem é relacionamento renovado. Relacionamento renovado. Irmãos, e nesse texto aqui que nós lemos, já nos versículos 14 e 15, 15 e 16, perdão, porque 14, Cristo ele se apresenta, né? Se apresenta como amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E nos versículos 15 e 16, o que nós vemos aqui é Cristo demonstrando o conhecimento que ele tem da igreja. Nós vemos aqui um Deus, Cristo, que conhece sua igreja. E nós lemos aqui: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Cristo descreve, irmãos, a partir do conhecimento, porque ele sabe de todas as coisas, ele é onisciente, a partir do conhecimento da igreja, das obras da igreja, ele descreve, né, a mornidão que aquela igreja de Laodiceia se encontrava. E mais, ele descreve também o que isso lhe causara: iminência de vômito. Já pensou, irmãos? Nós, como igreja, causarmos a Cristo, nosso Senhor, iminência de vômito, né? Cristo estar a ponto de nos vomitarmos por conta de como nós temos conduzido e levado a obra dele? Meus irmãos, se esse que tem todo o conhecimento, Jesus Cristo, esse que anda entre as igrejas, que está nas igrejas, nos avaliasse hoje, né? Avaliasse como a igreja dele tem se portado, avaliasse a congregação, a Betel, o resultado seria diferente dessa igreja em Laodiceia, irmãos? Será que seria diferente? Ou seria parecido? Ou até igual? De que forma nós temos levado o trabalho que nós nos comprometemos a fazer com Cristo? Como nós temos encarado a obra de Cristo, irmãos? De Deus? Será que nós temos, de fato, priorizado a obra de Cristo? Será que tem sido aquilo de mais valioso para nós? Falo isso e me incluo nisso também. Será que ao preparar um sermão, uma pregação, nós não temos feito de qualquer maneira? Pegado ali qualquer texto que nós temos certo conhecimento para levar qualquer coisa ali e expor à igreja, sem depender do Senhor, do Espírito Santo, sem buscar em oração primeiro. Para as professoras de escola dominical, da sala das crianças,
Será que ao levar ali a aula para as criancinhas, né, os filhinhos, será que elas têm realmente buscado em oração, buscado em oferecer ali, a instruir as crianças segundo a palavra? Ou qualquer entretenimento barato basta, irmãos, para as crianças? Ocupar tempo ali enquanto os adultos estão prestando culto ao Senhor? Ocupar tempo na sala das crianças, né? Será, irmãos, que nós temos levado a obra do Senhor de qualquer maneira, né? Relaxadamente, popularmente, como as pessoas dizem, nas coxas? De qualquer maneira? Será, irmãos, o grupo de louvor, a oferecer ali e conduzir a igreja a um louvor a Deus, será que nós temos nos preparado, ensaiado, né, buscando ali oferecer o nosso melhor a Deus? Ou temos ali qualquer louvor basta, né? Tanto faz, são músicas ali, qualquer sequência de acordes, coisa que fique bonita está valendo. Será que é isso, irmãos? É dessa forma que nós temos levado as coisas de Deus? Como nós temos levado, irmãos, a obra do Senhor? Relaxadamente? Irmãos, e uma curiosidade aqui. Por que João, então, ele faz essa analogia, essa comparação de uma igreja morna? Né? De onde que João tirou isso? O suprimento, irmãos, de água de Laodiceia, a água de Laodiceia, ela chegava através de canos, né? De uma fonte bem distante de Laodiceia. E o resultado disso é que a água chegava morna até Laodiceia. Ela chegava morna e dificilmente passível para consumo. Então João ele faz essa analogia, essa comparação, né? Porque uma água morna dificilmente é passível para se consumir. E a aplicação que nós tiramos disso, irmãos, desse primeiro ponto, onde Cristo conhece a sua igreja, é que Cristo não consome água morna. É que Cristo não recebe trabalho medíocre. É isso que João está querendo dizer. Cristo ele não vai consumir o nosso trabalho medíocre, morno. Cristo não precisa disso, irmãos. Ele não precisa da nossa obra relaxada. E é isso que nós aprendemos nesses dois primeiros versículos. Um Cristo, um Messias, um Senhor que conhece a sua igreja e sabe quando ela é morna. E o texto não para por aí, irmãos. Nós vemos também aqui nos versículos 17 e 18, que dizem o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Irmãos, nesses dois versículos, aqui, primeiro no versículo 17, Cristo revela que aqueles que não reconhecem seu estado se mostram ser algo que, na verdade, não são, né? E esse segundo ponto, né, seria então um conselho para quem não reconhece a sua mornidão. O segundo ponto da mensagem é esse, um conselho para quem não reconhece o seu estado de mornidão. E no versículo aqui 17, como nós lemos, Cristo revela que aqueles que não reconhecem esse seu estado de mornidão se mostram ser algo que eles não são. Porque quem se encontra nesse estado de mornidão, irmãos, eles pensam ser ricos. Eles pensam estar abastados. Eles pensam estar em um estado que eles não precisam fazer mais nada, provar mais nada, que eles não precisam, porque eles já se encontram abastados. Porque eles já têm as riquezas necessárias. Mas não é isso que nós aprendemos de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Por isso eu os convido
abrir em outro texto que vai clarear o que João está querendo dizer aqui. Abram comigo lá em Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Diz assim, é uma parábola, né? Que Jesus contou. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Uma coisa importante aqui, irmãos, uma coisa que eu aprendi, né, com o meu pastor, e aprendi também no meio de cursos, é que a parábola ela não serve para a gente dar significado a cada elemento dela. Não serve para isso, a gente pegar e falar, isso aqui, o tesouro é isso, o campo é isso. Não. Mas a parábola ela tem uma mensagem principal a ser transmitida. E nós devemos nos atentar para entendermos essa parábola. E o que diz essa parábola? O que ela quer, a mensagem que ela quer nos dar? É que não há nada mais precioso nesse mundo do que o reino dos céus. Não há nada mais precioso, mais valoroso no mundo do que o reino dos céus. Por isso que Cristo nos ensina a juntarmos tesouros lá. Porque aqui tudo vai passar. Então não há bens materiais, carros, casa, namorada, esposa, nada que valha mais do que o reino dos céus. Agora vamos voltar lá para o Apocalipse, para nós entendermos aquilo que João quis dizer, né? Estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, né? O 17. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. A riqueza, irmãos, daqueles que se encontram abastados, aquilo que eles consideram de mais precioso e valoroso, não é a real riqueza que Deus tem para oferecer a ela. Por isso, aqui Cristo, não é que a gente vai comprar essa riqueza, o reino dos céus, né, irmãos? Mas é um sentido para a gente adquirir aquilo que de fato é uma riqueza. E não vivermos mornos, pensando que nós já temos uma vida abastada, rica, que aquilo que nós precisamos está aqui. O que nós precisamos não está aqui, irmão, nessa esfera, mas está no alto. Então, Cristo aconselha a igreja de Laodiceia a adquirir a verdadeira riqueza. É isso que João quer que nós entendamos. E ele não para por aí. Ele também fala, né, para comprarem vestiduras brancas, né? Ele vai dizer aqui, ó, ainda no 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Esse ouro valioso, a real riqueza, né? Para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, né? O que seria essa vestidura branca, irmão? O que seria essa vestidura branca? Vamos mais um pouco à frente, em Apocalipse mesmo, dessa vez no capítulo 19, 8. Apocalipse 19, 8. Diz assim: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, irmãos, quando João pede para a igreja se vestir, né, de vestidura branca, ele está querendo dizer para a igreja se vestir dessa vestidura de justiça, não pelas suas próprias obras, mas pela justiça daquele que realmente foi justo, Jesus Cristo. Então, quando nós de fato priorizamos o reino dos céus, priorizamos Cristo, o Senhor, e nós recebemos essa vestimenta branca de justiça, não da nossa justiça, mas da justiça de Cristo,
de fato, então, nós estamos vestidos de justiça. É isso que João está querendo dizer. O que vocês têm aí, que vocês estão dizendo que são abastados, isso aí não é real riqueza. A real riqueza é aquilo que eu posso dar. É o reino dos céus. Vocês acham que estão abastados, ricos? Não, se vistam de vestidura branca. Porque a forma que vocês têm levado a minha obra, esse modo morno, de modo morno mesmo, não é de uma pessoa que realmente tem uma vestidura branca. É isso que João escreve a essa igreja de Laodiceia. E para finalizar aqui no versículo 18, Cristo também aconselha a igreja a comprar colírio para ela enxergar, porque ela é uma igreja cega, que ela não vê o seu estado de mornidão. Porque quem está nesse estado, irmãos, geralmente não reconhece. Para ele está tudo bem, está tudo certo. Por isso que muitos de nós, muitos membros, fazem parte do hall de membros, não estão nem aí para a igreja, irmãos. Conversávamos na quarta-feira sobre isso. Quantos vão buscar ali a instrução, a instrução que é dada, mas quantos aparecem lá para receber essa instrução? Muitos ali estão abastados, só o domingo basta, parece um católico romano, apostólico romano, Só o domingo basta, tá tudo certo, estou bem de vida, estou rico, eu vou lá, presto meu cultinho medíocre a Deus, está tudo certo, Eu estou bem financeiramente, eu não preciso... Para que eu vou ir à igreja às quartas, participar dos encontros às sextas, aos sábados? Por quê? Está tudo certo. Mas, na verdade, uma pessoa que é assim, irmãos, é uma pessoa cega. É uma pessoa pobre, como o texto diz. Miserável, que não reconhece o seu estado. E nesse segundo ponto, então, o que nós vemos é Cristo aconselhando, dando esse conselho para quem não reconhece a mornidão. E no terceiro ponto dessa mensagem, irmãos, que tem como tema relacionamento renovado, o terceiro ponto se encontra nos versículos 19 e 20. E o que nós vemos nesses versículos é a persistência por amor à esposa. Persistência por amor à esposa. Cristo como esposo. Os versículos dizem assim, 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Uma coisa que é importante esclarecer aqui, irmãos. Jesus, ele não está batendo a porta do ímpio lá como um coitado, tá? Abra, quem sou eu sem você? Não é isso. Essa carta aqui é dirigida a uma igreja. Cristo, ele está à porta de quem ele salvou, de quem ele ama. Ele não está ali se humilhando para que o pecador ali impenitente abra para que ele entre. Não, é daquele que ele ama, que ele salvou. E ele quer restaurar esse relacionamento. Ele quer o renovo desse relacionamento. É por isso que ele está à porta de quem ama. E nesses versículos, o que nós vemos é que Cristo persiste naqueles que ele salvou. E usará, se necessário, de açoites para que abram a porta e tenham comunhão com ele. Irmãos, nós como a igreja de Cristo, que nós não esperemos sermos açoitados para abrirmos essa porta. Porque se Cristo precisar usar de açoites para que você volte a expressar o verdadeiro, o primeiro amor a Ele, o real amor, Ele vai usar. Não porque Ele é um Deus mau, mas é porque Ele ama a sua igreja. Então não espere Cristo tirar de você aquilo que você considera e tem como a coisa mais importante da sua vida, para você se voltar a Ele depois como um coitadinho que perdeu o que você tinha como mais precioso. Não espere isso, irmãos. Cristo, por amar você, Ele está à porta. Por ter salvo você, Ele está à porta.
E o que Ele quer é que você desfrute desse relacionamento com Ele. Por isso que Ele está a bater a porta. Eu gosto de sempre ler textos, irmãos, né, que de alguma forma tem relação com a pregação. Então eu convido os irmãos mais uma vez a abrirem comigo lá em Hebreus 12:6. Hebreus 12:6. Diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Então, irmãos, o que nós aprendemos aqui, esse terceiro ponto, em que nós vemos a persistência de Cristo por amor à esposa, é que se Ele precisar açoitar a esposa, a igreja dele, para que ela se volte a Ele e volte a expressar o amor que ela expressava e deixou de expressar porque se encontra em estado de mornidão, Ele vai açoitar a igreja para que ela cresça, para que ela seja santificada. E meus irmãos, para encerrar então a mensagem, nós encerramos aqui no quarto ponto, uma mensagem de 4 pontos. No quarto ponto, nós vemos aqui nos versículos 21 e 22. E o que nós vemos aqui é a promessa à esposa obediente. A promessa da esposa que ouve, né? Abre a porta para Cristo, para o esposo, e volta a se relacionar com Ele, a expressar o seu amor a Ele novamente. E os versículos 21 e 22 dizem o seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, Cristo finaliza então essa carta, né, que foi escrita por João, finaliza a carta prometendo que sua amada reinará com ele, se ela acatar seu conselho e obedecê-lo. Porque a igreja, irmãos, de fato estará reinando com Cristo se ela for obediente ao Senhor. Porque quando Cristo nos salvou, é verdade que nós passamos então a reinar com Cristo, né? Nesse milênio, quando Cristo foi assunto aos céus, Ele morreu, ressuscitou e subiu, né? Se assentou à destra do Pai. E agora Ele está reinando. E nós, os salvos, os que creram, estamos reinando com Ele. Mas nós estaremos reinando de fato enquanto formos obedientes a Ele. E é isso que Cristo diz aqui. Que aquele, ao vencedor, que acatar essa orientação que Ele já deu na carta, irá se sentar com Ele no trono. Né? Assim como Ele venceu e se sentou no trono do Pai, com o Pai. Irmãos, nós só estaremos de fato reinando com Cristo se nós formos uma igreja que não é morna, uma igreja que expressa o seu amor ao amado, ao esposo, a Cristo. Aí sim nós estaremos de fato reinando. É importante também, irmãos, para entendimento dos irmãos, só uma observação. No versículo 15, quando João escreve: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Não é que Cristo ele deseja que a igreja seja ou fria ou quente. Mas, novamente, voltando àquela analogia, uma igreja fria, no sentido aqui, é uma igreja fresca, tá? Não é uma igreja que é fria no nosso entendimento que nós temos, né? É uma igreja fresca. E uma igreja quente é uma igreja curativa. Assim como a água quente que chegava era uma água medicinal. E a água fria é uma água fresca, passível de consumo. Entenderam? E finalizando, irmãos, nesse quarto ponto, a promessa à esposa obediente, vamos ler um último texto, lá em 2 Timóteo 2,12, que vai falar sobre isso, reinar, né?
2 Timóteo 2,12. Diz assim: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Então, se a igreja é uma igreja que persevera, que não pensa ser abastada, que não pensa ser rica por aquilo que ela tem aqui, mas é uma igreja que persevera, então assim é uma igreja que reina com Cristo. Isso é o que nós tiramos desse quarto ponto. Essa é a promessa à esposa obediente. Irmãos, e o que nós vimos aqui nessa mensagem, nesse sermão de 4 pontos, que teve como tema relacionamento renovado, nós vimos que Cristo conhece a sua igreja e por conhecer a sua igreja, a reprova quando ela é morna, mas que por amor à igreja, disciplina e persiste, para que ela desfrute da promessa de reinar com Cristo. É isso que nós aprendemos nessa carta, nessa 7ª carta à igreja de Laodiceia que João escreveu.